É, em relação ao decreto que saiu agora sobre as medidas para tomar durante a crise de coronavírus, um patrão pode obrigar o funcionário a voltar ainda que o Estado determine o isolamento? Não, isso não é possível porque houve uma determinação do poder público para que houvesse a suspensão de determinadas atividades e os empregados, né, de empregadores que atuam dentro desses segmentos, né, econômicos, cuja suspensão da atividade foi determinada, né, pelos decretos dos governadores e dos prefeitos, ele não pode trabalhar. Essa é a determinação do poder público e, diante disso, o empregador ele não tem digamos, direito de exigir a presença de seus empregados. Até porque, caso ele exija e o empregado venha a contrair algum tipo de repercussão, né, em sua saúde, como a própria doença, né, do Covid-19, o empregador, em tese, poderia ser responsabilizado à luz do artigo 927 do Código Civil. A medida provisória 927 ela até estabelece uma exclusão de responsabilidade dos empregadores relacionados às doenças que seus empregados vierem a ter. Entretanto, a medida provisória não pode excluir naquelas hipóteses em que o empregador ele foi culpado, né, por aquela doença que o seu empregado teve. Então, numa hipótese em que o empregador exige a presença de seu empregado no ambiente de trabalho contra uma determinação do poder público, ficaria muito evidente a culpa do empregador, né, em relação à doença que seu empregado teve. Aí é uma questão de prova, né, provar que o empregado, ele, de alguma forma, se contaminou no ambiente de trabalho, como ocorreria caso tivesse muitos contaminados no mesmo local. Bom, muito obrigada. Para quem é de serviço essencial, como médicos, garis e tal, o que a empresa deve garantir sobre os direitos trabalhistas durante a crise? Na minha avaliação, ela tem que garantir todos os direitos, até porque está havendo um trabalho presencial. Mas mesmo para aqueles que estão em trabalho remoto, existe uma regulação, né, feita pela reforma trabalhista do teletrabalho, os direitos precisam ser assegurados. Então, na minha visão, né, apesar da pandemia, isso causar uma série de dificuldades para as empresas, os direitos trabalhistas, especialmente aqueles constitucionais, estão em vigor. A medida provisória ela tem que estabelecer uma flexibilização, né, em relação a esse período em que os trabalhadores estão em quarentena. E no seu artigo 2º, né, se diz que, para a preservação do emprego, empregado e empregador podem fazer acordos individuais, mesmo que contrários à lei, né, e às normas coletivas. Mas, na minha avaliação, esse dispositivo da medida provisória 927 padece de constitucionalidade, porque a Constituição não permite que um acordo individual seja superior, né, a uma norma coletiva e muito menos, né, superior, fora das hipóteses legais, à lei. Né? Então, a própria reforma trabalhista regulou essa situação, né, do negociado sobre o legislado e, em princípio, apenas naquelas hipóteses é que haveria a permissão, né, de uma flexibilização via norma coletiva, mas não via acordo individual. Entendi. Os dias que o trabalhador ficar de quarentena podem ser considerados como falta? De forma alguma. Né? Falta injustificada, não. Isso não é possível, porque a justificativa pela não presença daquele empregado no ambiente de trabalho decorre de uma determinação do poder público que eles precisam cumprir. Então, o empregador ele não pode considerar como esses dias de ausência de trabalho como falta injustificada para desconto de salários e até para aplicação de sanções disciplinares, como advertências, suspensões e até a rescisão por justa causa em virtude de abandono de emprego. Na verdade, as faltas elas são justificadas pela determinação do poder público. Entendi.
Se o empregado tiver que fazer teletrabalho, mas ele não tiver os meios necessários, como internet, computador, e não puder prover, como deve ser resolvido? Então, a medida provisória, né, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, ela trata exatamente desta hipótese nos seus parágrafos 3º e 4º. Pois bem, o parágrafo 3º diz que, em princípios, as partes devem chegar a um acordo em relação à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada para a prestação do teletrabalho. Entretanto, o parágrafo 4º, de forma correta, diz que, na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho à distância, for impossível para que ele adquira naquele momento, o empregador ele deve fornecer os equipamentos tecnológicos, né, necessários para a realização daquela atividade, inclusive sob o regime de comodato. Caso o empregador, né, não ofereça esta possibilidade, né, de dispor desses equipamentos, na verdade, o empregado ele não poderá ser prejudicado. E esse período em que o empregado vai estar ocioso, porque ele está realizando um teletrabalho sem equipamentos, então ele não está trabalhando, né, na verdade, ele deve ser computado como tempo de trabalho à disposição, portanto, deve ser remunerado. Então, o empregador não vai poder descontar o empregado porque ele não tem a infraestrutura necessária para o teletrabalho e o empregador não disponibilizou, né, esses equipamentos. Apenas para ficar mais claro, né, é basicamente o seguinte: em princípio, eles podem chegar a um acordo, né, negociar, empregado e empregador, para ver quem que vai dispor desses equipamentos. Até porque o próprio empregado pode ter em casa um computador, pode ter em casa internet, né, uma série de equipamentos já suficientes para a realização do teletrabalho. Caso, entretanto, o empregado disponha desses equipamentos necessários à realização do teletrabalho e não tenha condições, né, de adquiri-los, quem tem que fazer isso é o empregador. E se o empregador não fizer, o empregador não vai poder descontar do empregado aqueles dias em que o empregado não está trabalhando porque ele não tem para o teletrabalho. Tá bom.